Aliás, tem uma genialidade que eu nem tinha percebido na fotinho de usuário do canal de cortes, que é o seguinte: eu tive a ideia do ícone pro canal de cortes, que é a minha cara cortada na metade com uns ventinhos saindo como se estivesse falando. Fui eu que fiz a arte do usuário ali do canal de cortes, né, o avatar. E daí nisso eu mandei pro Holter pra saber o que, que ele achava. Ele, pô, eu tinha pensado em alguma coisa parecida. Aí ele me fala assim: nossa, e tá parecendo aqueles canadenses do South Park. E eu pensei comigo: caraca, eu fui genial sem sequer saber, né? Porque eu sou canadense, eu sou brasileiro e eu também sou canadense, moro no Canadá, e as carinhas lá, tipo, do canadense combinou muito com o canal de cortes, né? Eu nem tinha percebido essa relação. Aí fica a questão: quantas coisas será que rolam no mundo da arte que o artista que fez, seja qual for a arte, ele ganha de mérito, sendo que foi algo que ele fez sem querer? Deve rolar muito mais isso do que a gente pensa, hein? Philip, Terence e Edu. Exatamente. Não, eu sou brasileiro e sou canadense, galera. E eu me vejo hoje em dia como os dois mesmo. Não tem como falar, putz, eu sou 100% brasileiro, porque eu não sou. Eu tô há 12 anos morando fora, eu adotei muitos costumes canadenses, que nem eu falei, a própria questão da pontualidade. Obviamente eu mantenho tradição brasileira até em relação à culinária, meu. Pô, brasileira é muito melhor que a canadense. E aí o Rafael Gomes pergunta se minha filha nasceu no Canadá. Sim, a minha filha, ela é brasileira e canadense, é nascida no Canadá. O meu filho, por enquanto, é só canadense, mas depois a gente vai tirar, sim, a cidadania brasileira pra ele, que eu considero algo importante, e fazer a cidadania brasileira antes dos 18 anos é bem mais fácil do que depois. Eu prefiro dar pros meus filhos a oportunidade deles serem brasileiros. E se por algum motivo eles não quiserem, eles renunciarem à cidadania brasileira, do que eu não dar esse privilégio pra eles. Slade Moose, curiosidade, Edu, alguém aí já teve certeza que você é canadense de nascença até você dizer o contrário? Não. Não, porque a pessoa que é canadense vai saber que eu não sou canadense, não por aparência ou costumes, porque eu pareceria canadense, mas pela fala, né? Eu tenho sotaque. E tem gente que fala que o meu sotaque é muito notável, e tem gente que fala que quase não dá pra perceber. Mas, no fim das contas, eu tenho sotaque, e sotaque na língua inglesa, aliás, em qualquer língua, o sotaque não é e nunca vai ser um problema. O que precisa estar correto é a pronúncia. Você precisa ser entendível. Se a tua pronúncia não tá legal, daí é um problema. Mas se a pronúncia tá correta, tá boa, tá inteligível com sotaque, não tem problema nenhum. Pra mim, aliás, isso é uma visão pessoal minha. O sotaque é até uma vantagem, porque se você tem sotaque e é extremamente proficiente numa língua, as pessoas já sabem que aquilo não é a sua língua materna, e você meio que quebra a guarda dessas pessoas por se comunicar tão bem numa língua que não é a sua língua nativa. Eu acho que isso já quebra um pouco da guarda das pessoas, de tipo, putz, ela tem o desafio, sei lá, de fazer uma apresentação. Mais do que isso, uma apresentação numa língua que não é a língua dela. Então você já consegue, talvez, passar para as pessoas uma impressão de que o que você tá fazendo é mais impressionante ainda. Ou das pessoas saberem que você vem de um background diferente, simplesmente, né? Uma informação a mais que você tá externalizando para as pessoas. Metal Gamer. Então, por que será que diversos cursos focam em sotaque? Nunca fez sentido para mim. Cara, eu não acho que curso algum deveria focar em sotaque, deveria focar em pronúncia. E é importante você saber como são pronúncias diferentes de locais diferentes, e é importante saber sotaques diferentes também, porque, por exemplo, eu, a princípio, achava o sotaque escocês bem difícil de entender. Hoje em dia eu já entendo normalmente sem grandes problemas, mas é importante você ter a exposição a sotaques diferentes para poder entender os sotaques e entender as palavras diferentes, porque se usam palavras diferentes em países de língua inglesa diferentes, né? Por exemplo, refrigerante nos Estados Unidos normalmente é soda. Soda. No Canadá, refrigerante normalmente é pop. Pop significa refrigerante no Canadá. Se você falar nos Estados Unidos, é capaz de não entenderem. Da mesma forma que torneira em alguns lugares é tap, em outros é faucet. Em alguns lugares, toilet vai ser o banheiro, e em outros lugares, toilet vai ser a privada. Então essas diferenças, sejam regionais ou de país a país, é importante você saber. Mas é algo secundário. Até porque muito disso você adquire simplesmente por usar a língua, simplesmente por ter exposição à língua. Mas acho que são aspectos bem importantes, tá? E isso eu tô falando em relação à língua inglesa, porque é uma língua estrangeira que eu domino, tá? Eu imagino que o que eu tô falando vai valer no geral para várias línguas, mas eu não tenho certeza de em quais línguas é mais ou menos relevante.